O que acontecería se uma simples carona mudase o destino de duas vidas. En uma noite fría de inverno, José, caminoneiro experiente, seguía por uma estrada deserta, determinado a entregar sua carga, mesmo que o cansaco pesase sobre seus ombros. O silencio da estrada era cortado apenas pelo som do motor e do vento, e ele mal podía imaginar que a vida lhe apresentaria uma oportunidade inesperada de redencao e conecao. Enquanto dirigía, José avistou uma figura solitaria à beira da estrada, uma jovem freira. María, abandonada e vulnerável, parecía alheia ao mundo ao seu redor. Ele hesitou por momento, mas uma forca interior o impulsionou a parar e oferecer-lhe uma carona. Había algo de incomún nela, algo que despertaba sua curiosidade e instinto protetor. Ao entrar na cabine, uma conversa tímida comecou, e María comecou a compartilhar sua historia de vida. Ela cresceu em uma pequena cidade, e uma enchente devastadora había mudado tudo. As freiras que ajudaram sua família tornaram-se seus modelos, inspirando a dedicar sua vida ao amor e ao auxilio dos outros. O camino continuava, e enquanto a escuridão envolvia a estrada, José notou comportamentos estranos en María. Ela falaba sobre actividades noturnas como uma tranquilidade que o intrigaba. A curiosidade de José crecía, mas ele decidiu respeitar sua privacidade, sem perceber que essa escola o levaria a desfecho inesperado. A tensão aumentou quando grupo de asaltantes atacou o caminao. José sentiu o medo tomar conta dele, mas, para sua surpresa, María permaneceu calma. Ela comecou a rezar en voz alta, oferecendo conforto en meio ao caos. A pesar de perder seu dinheiro, José se sentiu grato por terem conseguido escapar ilesos. Mais tarde, enquanto a noite se aprofundava, algo o impulsionou a seguir María quando a viu saindo furtivamente do caminho. O que ele descobriu o deixou atônito. María estaba ajudando criancas maltratadas en orfanato, arriscando sua própria segurança para dar a elas uma chance. Nesse momento, todo o preconceito que José había nutrido se desfez, e ele sentiu a culpa invadir seu coracao por ter duvidado dela. A conecao entre eles se estreitou a medida que se unían para proteger aquelas criancas até que amigo de María chegás para levalas a lugar seguro. José sentiu novo propósito surgindo dentro dele, algo que nunca había experimentado antes. A familia de María, calorosa e acolhedora, ofereceu uma refeicao e abrigo temporario, reforcando o laco que se formaba entre eles. Refletindo sobre tudo o que había vivido, José percebeu que aquelas experiencias o habían transformado. Ele aprendeu sobre coragem, bondade e altruismo, e seu coracao se encheu de desejo renovado de ajudar outras pessoas. Ao retornar para casa, onde sua esposa Beatriz e seu neto Pedro o aguardavam, ele compartilhou as licoes que había aprendido, sentíndose revitalizado e determinado a trabalhar por mundo melhor. A historia de José e María não terminaba ali. Ele decidiu visitar María e sua família novamente, desta vez levando sua própria família para conhecelos, motivado por desejo de desenvolver máis na missão de ajudar os outros. Assim, José descobriu que a verdadeira riqueza não estava em suas passes, mas nas conexões que formou nas vidas que impactou ao longo do caminho. José dirigía, perdido em seus pensamentos, quando a figura da freira apareceu à beira da estrada. Ele hesitou, o peso da solidão e do cansaco se acumulando, mas algo dentro dele insistia para que parase. A decisão de dar uma carona não era apenas ato de bondade, era a primeira vez em muito tempo que ele sentia que poderia fazer algo significativo. Quando María entrou no caminao, José sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. A jovem tinha olhar sereno, mas seus olhos refletiam uma história profunda, cheia de dor e esperança. Conforme a conversa se desenrolava, José aprendeu sobre a vida de María. Ela falava com paixão sobre as criancas do orfanato, e a maneira como seus olhos brilhavam enquanto contava sobre elas mexeu como coracao endurecido de José. Ele, que había vivido a vida de caminoneiro, focado apenas en sua carga e en chegar ao destino, sentíase tocado pela missão daquela jovem. Mas había algo máis, algo que José não conseguía descifrar. Quando María mencionou suas atividades noturnas, uma sombra de dúvida cruzou a mente dele. O que ela realmente fazia? Ele queria acreditar que ela era apenas uma freira altruista, mas a inquietacao crescia dentro dele. Isso o levou a questionar suas próprias crencas. Será que ele era apenas homem comum, incapaz de entender o mundo ao seu redor? A insegurança o acompanhava como uma sombra enquanto dirigia. A tensão aumentou quando os asaltantes atacaram. O coracao de José disparou, e ele se viu paralisado pelo medo. Mas María, com a calma de uma pessoa que já enfrentou dificuldades, comecou a rezar. Naquele momento, ele não sabia o que pensar. A fé dela parecia tão forte, tão inabalável, enquanto ele se sentia vulnerável.
O dinheiro que perderám era insignificante comparado ao que estaba em jogo, suas vidas. Quando conseguirám escapar? A sensacao de alivio foi acompanhada por novo tipo de confusao. Como uma mulher tão jovem poderia ter uma fé tão intensa? Quando decidiu seguir Maria, a curiosidade o guiaba. Ele não estava preparado para o que encontraria. Ver a jovem freira cuidando das criancas maltratadas o deixou atordoado. Ele se sentiu pequeno diante daquela grandeza de alma. Enquanto ajudava as criancas, José comecou a perceber suas próprias limitacoes. Ele había se convencido de que era o homem forte, mas a coragem de Maria o fez questionar se realmente estava vivendo da melhor maneira possível. A partir daquela noite, a vida de José comecou a mudar. Ele se afastou de sua rotina mecánica de caminhoneiro e comecou a se interessar pelas histórias das pessoas ao seu redor. No entanto, essa transformação não obviou sem dificuldades. Ele enfrentou resistência em casa. Beatriz, sua esposa, notou a mudança no marido e ficou preocupada. Ela não compreendia porque ele estava tão envolvido como uma freira e orfanato. Você sempre foi o homem prático, José. O que aconteceu com você? Questionou, sua voz cheia de incerteza. José tentava explicar, mas as palavras não saíam como ele desejava. Ele queria que ela entendesse que havia encontrado o propósito, uma razão para ir além de apenas transportar cargas. Mas Beatriz estava presa a suas próprias crenças sobre o que significava ter sucesso e segurança. Aquela tensão entre eles comecou a criar o abismo, e José se sentia cada vez mais isolado. Ele se perguntava se deveria desistir de sua nova missão e voltar a ser o homem que Beatriz conheceu. A insegurança crescia dentro dele. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que poderia realmente fazer a diferença na vida de alguém? As dúvidas o perseguiam, especialmente quando estava sozinho. O que ele poderia oferecer a aquelas criancas? Ele não tinha formado em assistência social, nem experiência em cuidar de pessoas. Essa batalha interna o levou a momentos de reflexão profunda. José se via sentado em sua cadeira favorita, olhando pela janela, perdido em pensamentos. Ele queria ajudar, mas o medo do desconhecido o paralisava. As interacoes com Maria tornaram-se o refugio. Ele a visitava sempre que podia, e a cada encontrou, a amizade dele se fortalecia. Ela falava sobre suas experiências com as criancas, e José ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Em uma dessas visitas, enquanto conversavam sobre o futuro, Maria disse: José, a vida é feita de escolas. Você pode escolher ser a mudança que deseja ver no mundo. Essas palavras ecoaram em sua mente, desafiando-o a agir. Mas a dúvida ainda persistia. Quando José se sentou à mesa para jantar com Beatriz uma noite, ele decidiu abrir seu coração. Eu quero fazer mais, Beatriz. Quero ajudar aquelas criancas. Elas precisam de alguém. A expressão de Beatriz era uma mistura de preocupação e confusão. É o que você vai fazer, José? Você não é o assistente social. Você não tem experiência com isso. A frustração tomou conta dele. Mas eu posso aprender. Eu posso fazer a diferença. A discussão aumentou, e José percebeu que estava lutando não apenas contra a resistência de Beatriz, mas também contra seus próprios medos. Ele comecou a questionar se realmente tinha capacidade para mudar sua vida e a vida das criancas. Naquela noite, José se deitou sem conseguir dormir. As dúvidas o consumiam. Ele sabia que precisava confrontar seus medos, mas como poderia fazer isso se seu próprio lar se tornava o campo de batalha? Essa luta interna se tornava cada vez mais intensa, e ele percebeu que não poderia continuar assim. Algo precisava mudar, mas o que e como? Essa era a questão que o atormentava, enquanto a noite avançava e as respostas pareciam distantes. José se revirava na cama, os pensamentos emaranados como as cobertas ao seu redor. Ele não conseguia encontrar paz. O rosto de Maria surgia em sua mente, como aquele brilho nos olhos ao falar das criancas. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Beatriz, sua esposa, preocupada e confusa, o atormentava. Ele sabia que sua decisão de se envolver como orfanato estava criando uma divisão em seu lar, e essa divisão parecia cada vez mais insustentável. Nos dias seguintes, enquanto dirigia pelas estradas conhecidas, o peso da indecisão o acompanhava. Cada quilômetro percorrido parecia o lembrete de sua vida anterior, uma existência pautada por rotinas e cargas transportadas. Enquanto Maria cuidava das criancas, ele se perguntava: o que eu realmente estou fazendo? O questionamento se tornava o eco, o mantre que não o deixava em paz. Ele tentava se convencer de que estava fazendo o certo, mas as palavras de Beatriz ainda ressoavam em sua mente.
Você não tem experiencia comiso. Ela estava certa? Ele poderia realmente fazer a diferença? A cada encontró con María, José se via mais imerso en un mundo que LH era estrano, más fascinante. Ele comecou a ajudar no orfanato, facendo pequeños reparos e trazendo alimentos. No entanto, as dúvidas continuaban a assombrá-lo. Ele se sentía intruso, como se estivesse apenas ocupando o espaço que não LH pertence. As criancas o olavam com esperança, mas ele se sentia como impostor, incapaz de corresponder às expectativas que elas depositavam. Muitas vezes, ao olhar para o sorriso inocente de uma menina ou o olhar triste de menino, a insegurança o paralisava. Ele queria ser forte para elas, mas o medo de falar o dominava. Certa noite, após o dia de trabalho no orfanato, José recebeu uma ligação de Beatriz. A voz dela estava tensa, e ele percebeu que havia algo errado. José, você precisa voltar para casa. Estou preocupada. Sinto que você está se afastando de mim. A preocupação dela o atingiu como soco no estômago. Ele não queria causar dor, mas a sua nova vida estava se desenrolando como novo capítulo, e ele não poderia simplesmente voltar atrás. Eu estou fazendo algo importante, Beatriz. Não posso simplesmente parar agora. A conversa se transformou em uma discussão acalorada. Beatriz, em sua frustração, disse: Você está se perdendo, José. Não posso ficar aqui esperando por você enquanto você se dedica a essas criancas. As palavras dela cortaram como uma faca. Ele sentiu o abismo se abrir entre eles, e a ideia de perder sua esposa pesava mais do que qualquer carga que já transportara. Ele se viu em dilema, preso entre a necessidade de ajudar e o desejo de manter sua família unida. Naquela noite, José decidiu ir ao orfanato para encontrar María. Ele precisava de consolo, de alguém que pudesse entender o que estava passando. Quando chegou, encontrou-a sentada no patio, cercada por algumas criancas que brincavam. O sorriso dela iluminou a escuridão que ele sentia, mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona sua culpa. Enquanto conversavam, ele desabafou sobre os conflitos em seu casamento e as dúvidas que o assolavam. María o viu atentamente, e, quando ele terminou, ela disse: José, você precisa ser honesto consigo mesmo. O que é mais importante para você? Essas palavras o atingiram em cheio. Ele queria ajudar as criancas, mas também não queria perder Beatriz. O conflito interno se intensificou. Ele precisava de tempo para pensar, mas o que deveria fazer? Naquele momento, José percebeu que estava em ponto crítico de sua vida. Ele havia se afastado do que conhecia, mas ainda não encontrara o novo caminho. Na semana seguinte, José decidiu que precisava de clareza. Ele fez uma pausa em suas atividades no orfanato e se concentrou em sua vida familiar. Essa decisão, no entanto, trouxe novo tipo de dor. Ele percebeu a distância crescente entre ele e Beatriz, que agora parecia mais uma estrana do que uma parceira. As conversas se tornaram superficiais, e as pequenas brigas, comuns. Ele tentava se justificar, mas a sensação de fracasso se instalava como peso em seu peito. Uma noite, enquanto assistia a televisão, Beatriz perguntou: O que você realmente quer, José? Ele hesitou, sem saber como responder. O que ele queria? A verdade é que ele não sabia. A vida que ele havia construído estava desmoronando, e a possibilidade de novo propósito o deixava angustiado. Aquela pergunta pairou no ar, como desafio. Naquele momento, ele percebeu que precisava decidir o que era mais importante para ele. A segurança de sua vida anterior ou a incerteza de novo caminho. Dia. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, José encontrou o grupo de voluntários recolhendo doacoes para o orfanato. Ele hesitou, mas, em impulso, decidiu se juntar a eles. A sensação de estar fazendo algo significativo o encheu de uma nova energia. No entanto, ao olhar para as criancas que chegavam, uma onda de tristeza o invadiu. Ele não tinha certeza se poderia realmente fazer a diferença, se era digno da confiança que aquelas criancas depositavam nele. Conforme os dias se passavam, a tensão em casa aumentava. Beatriz se tornava cada vez mais distante, e José se sentia cada vez mais perdido. Ele sabia que precisava confrontar seus medos, mas como poderia fazer isso se a sua própria casa se tornava campo de batalha emocional? As noites se tornavam longas e solitárias, enquanto ele lutava para encontrar respostas em meio ao caos interno. A vida de José estava em ponto crítico. Ele se via em ciclo de dúvidas e inseguranças, e a cada passo que dava em direção ao orfanato, sentia que estava se afastando de sua vida antiga. No entanto,
¿O qué él realmente quería? A confusao o envolvía, e a luta interna se tornaba cada vez máis intensa. A decisao que ele precisaba tomar estaba máis próxima do que nunca, mas o camino a seguir parecía obscuro e repleto de incertezas. José sabía que precisaba enfrentar seus demonios, mas como podería facer iso cuando tudo ao seu redor estaba desmoronando? José estaba en un estado de confusao total. A cada día que pasaba, a distancia entre él e Beatriz parecía aumentar, e a luta interna que él enfrentaba se manifestaba en seu olhar cansado e na súa postura encurvada. No entanto, evento inesperado estaba prestes a mudar tudo. Certa mana, en cuanto José se preparaba para maíz día no orfanato, recebeu uma ligacao de María. A voz dela estaba trémula, e hizo inmediatamente o deixou em alerta. José, precisamos de vos aquí. O pequeno Lucas, ele nao está ben. O coracao de José disparou. Lucas era uma das criancas que ele maíz se conectara. O menino tinha apenas 6 anos e sorriso que iluminaba até os días maíz nublados. José nao hesitou. Ele pegou as chaves do carro e saiu correndo. Quando chegou ao orfanato, a cena que encontrou o deixou paralisado. Lucas estaba deitado en uma maca, pálido e com dificuldades para respirar. As outras criancas estaban en volta, com expresões de preocupacao en seus rostos. María estaba ao lado, tentando confortalas, mas a angustia era palpável. José sentiu aperto no peito. Ele quería agir, mas a insegurança o dominaba. Ese iu não conseguir facer nada, pensou. Ese iu falar novamente. Enquanto as horas pasaban, José ficou ao lado de Lucas, segurando a mão do menino e tentando transmitir forca por meio do toque. Ele se lembrou de como Lucas sempre o procuraba para contar historias e como seu sorriso era contagiante. A luta do menino pela vida era o reflexo da luta que ele próprio enfrentaba. A luta entre a segurança de sua antiga vida e a incerteza de novo propósito. Quando a equipe médica finalmente chegou, a atmósfera rapidamente se tornou máis tensa. A situação de Lucas piorou, e José viu os médicos trabalharem freneticamente. Ele se sentiu impotente, incapaz de ajudar. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto enquanto uma onda de desespero o invadía. Ele percebeu que, a pesar de todas as suas dúvidas, havia uma coisa que ele realmente queria: ser uma fonte de apoio para aquelas criancas. Ele não queria máis se sentir como intruso, queria ser parte da vida delas. Enquanto a equipe médica estabilizaba a Lucas, José teve momento de clareza. Ele se lembrou das palavras de María: "Você precisa ser honesto consigo mesmo." Ali, diante da fragilidade da vida, ele percebeu que não poderia máis se esconder de seus sentimentos. Ele não estava apenas ajudando as criancas, ele estava se ajudando também. Essa nova vida, com todos os seus desafios, era o que verdadeiramente o fazia sentir-se vivo. Após a tempestade, Lucas foi levado para o hospital, e as criancas foram acalmadas por María e José. Enquanto conversava com elas, José percebeu que as criancas não o viam como impostor, mas como alguém que se importava genuinamente. Ele sentia a responsabilidade de se transformar em algo máis profundo, propósito. Ele não precisava ser perfeito, mas poderia ser presente, e isso já era suficiente. A medida que os dias se transformavam em semanas, José comecou a se envolver máis ativamente no orfanato. Ele organizou atividades, ajudou as criancas com os deveres de casa e comecou a ouvir suas histórias. Cada interacao o fazia sentir uma nova paixão pela vida, uma paixão que ele não sabia que existia dentro dele. A culpa que sentia en relacao a Beatriz ainda estaba lá, mas agora ela se misturaba a uma determinacao renovada. Enquanto iso, en casa, a tensao con Beatriz continuaba. En uma noite, após día particularmente difícil no orfanato, José decidiu que era hora de ter uma conversa honesta. Ele se sentou con Beatriz e, com a voz trémula, disse: "Eu não quero perder você, mas eu também não posso ignorar o que sinto. As criancas precisam de mim, mas eu também preciso delas. Eu estou tentando encontrar o equilíbrio, mas é difícil." Beatriz olhou para ele, e ele viu uma mistura de preocupacao e amor em seu olhar. "José, eu entendo que você quer fazer a diferença, mas você precisa se lembrar de nós também. Não estou pedindo para você desistir, mas para você encontrar uma maneira de unir as duas partes da sua vida." As palavras dela o atingirão. Ele percebeu que não era apenas uma questão de escolher entre uma vida ou outra, mas sim de encontrar o caminho que pudesse integrá-las. A partir daquele momento, José comecou a trabalhar em um plano. Ele se comprometeu a passar mais tempo em casa com Beatriz, enquanto também se dedicava ao orfanato. Ele comecou a trazer as criancas para conhecer Beatriz, para que ela pudesse ver a luz que elas traziam a sua vida.
Gradualmente, Beatriz comecou a entender e aceitar a paixão de José. Ela comecou a participar de algumas atividades no orfanato, e isso ajudou a criar uma coneca ao entre eles. A transformação de José não foi instantânea, mas ele comecou a perceber que o verdadeiro sucesso não estava em escolher entre o orfanato e sua vida familiar, mas sim em encontrar o caminho que unisse as duas partes de sua vida. Ele comecou a ver as crianças como uma extensão de sua própria família, e o amor que ele tinha por ela se tornou uma fonte de força em seu relacionamento com Beatriz. Esse evento marcante, o momento de Wase perder Lucas, serviu como catalisador para a mudança. José não apenas encontrou seu propósito, mas também comecou a reconstruir sua vida, aprendendo que a verdadeira força estava em abracar a complexidade das relações humanas e em encontrar o caminho que permitisse amar a todos ao seu redor. Ele finalmente compreendeu que o amor e o cuidado não eram limitados. Quanto mais se lhe dava, mais recebia em retorno. José sentou-se em sua mesa, a canheta hesitando sobre o papel em branco. Ao seu redor, os desenhos coloridos das crianças enfeitavam as paredes do orfanato, mas sua mente estava distante. Ele se lembrava da noite em que conversou com Beatriz, das palavras dela ecoando em sua cabeça. Você precisa se lembrar de nós também. Aquelas palavras o perseguirão, fazendo questionar se estava realmente equilibrando suas duas vidas. Nos dias seguintes, José se viu lutando contra uma nova onda de dúvidas. Quando estava com as crianças, sua alegria era genuína, mas, ao voltar para casa, o peso se instalava em seu coração. Ele queria ser o homem que Beatriz merecia, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a paixão que sentia pelo orfanato. As noites se tornaram longas e solitárias, e ele frequentemente se pegava olhando para o teto, perdido em pensamentos. Certa noite, enquanto tentava se concentrar em um livro, Beatriz entrou no quarto. Ela se sentou ao seu lado e, como olhar preocupado, perguntou: "Você está bem, José?" Ele suspirou, a frustração transparecendo em sua voz. "Estou tentando, Beatriz. Mas é difícil. Não consigo parar de pensar em como posso ser melhor. Para você, para as crianças, para mim." Beatriz tocou sua mão, e ele sentiu o conforto momentâneo. "Você não precisa ser perfeito. Ninguém. Mas precisamos conversar mais, entender como podemos lidar com isso juntos." O silêncio se instalou, e José percebeu que, mesmo com toda a pressão que sentia, ainda havia espaço para diálogo e compreensão entre eles. Nos dias que se seguirão, José decidiu que precisava de uma abordagem diferente. Ele comecou a escrever cartas para as crianças, expressando seus pensamentos e sentimentos. Na primeira carta, ele falou sobre a importância de cada deles em sua vida. O ato de escrever se tornou o alivio, o espaço onde ele podia colocar suas inseguranças e esperanças. Ao ler as cartas em voz alta para as crianças, a coneca entre eles se fortaleceu. Ele viu os olhinhos brilhando de alegria e compreensão. Aquela era uma forma de mostrar que, a pesar das suas lutas, ele estava presente para eles. Com o tempo, ele percebeu que as crianças não eram apenas beneficiárias de seu amor, elas eram também suas professoras. Cada risada, cada abraço, cada história compartilhada trazia uma nova perspectiva. Ele comecou a entender que sua busca por propósito não era apenas sobre ajudar, mas sobre ser ajudado também. As crianças o ensinaram a viver o momento, a valorizar a simplicidade da vida. E assim, a dor que sentia por não saber equilibrar sua vida comecou a se dissipar lentamente. Enquanto isso, Beatriz também comecou a se envolver mais como orfanato. Ela ajudou José a organizar o evento de arrecadação de fundos, e a presença dela ao lado dele fez com que ele se sentisse mais forte. Ele viu como as crianças reagiam a ela, como a luz que emanava dela era contagiante. Quando Beatriz interagia com as crianças, José sentia seu coração se encher de gratidão. Ele percebeu que o amor que tinha por elas não diminuía o amor que sentia por Beatriz. Na verdade, eles podiam coexistir e, mais importante, se complementar. A amizade que José desenvolveu com Lucas, que estava se recuperando no hospital, se tornou o símbolo de sua jornada. Durante as visitas ao menino, José percebeu que suas conversas se tornaram mais profundas. Lucas, mesmo em sua fragilidade, compartilhava sonos e medos com uma sinceridade que emocionava José. O dia, vou ser o super-herói, sabia. O brilho nos olhos do menino fez com que José refletisse sobre o que significava ser o herói. Para ele, ser o herói não era apenas salvar o dia, era estar presente, ouvir e dar apoio. O dia, enquanto caminhava com Lucas pelo hospital, José se deparou com o mural onde as crianças penduravam desenhos e mensagens de esperança. Ele parou, olhando as obras primas que aquelas pequenas almas criaram. Ali,
Ele encontrou novo propósito. Decidiu que as criancas precisavam de espaco para se expressar, e isso poderia se tornar projeto de arte no orfanato. Ele conversou com Beatriz sobre isso, e ela imediatamente se animou. Juntos, começaram a planejar uma exposição de arte, onde cada crianca poderia mostrar seu talento. A medida que o evento se aproximava, a ansiedade de José aumentava. Ele queria que tudo fosse perfeito, mas lembrou-se das palavras de Beatriz. Não se preocupe com a perfeição, apenas faca o seu melhor. Durante os preparativos, José começou a compartilhar suas inseguranças com Beatriz. E se as criancas não gostarem? E se nada acontecer? Beatriz o olhou nos olhos. José, o que importa é o que você faz por elas. Este evento é para que elas se sintam valorizadas, não para agradar a todos. O dia da exposição chegou, e a energia no orfanato era palpável. As criancas estavam empolgadas, e José viu em seus rostos o brilho que ele nunca tinha visto antes. Quando as portas se abrirão, e amigos e familiares começarão a chegar, uma sensação de realização tomou conta dele. Ele percebeu que não estava mais preso entre dois mundos. Ele havia conseguido unir seus sentimentos e sua vida em seu propósito. A medida que as criancas mostravam suas obras, José viu a transformação que havia ocorrido não só nelas, mas também nele mesmo. Ele aprendeu que poderia falar e recomeçar, que as dificuldades eram parte do processo de crescimento. As lições que aprendeu com as criancas se tornaram parte de sua vida, e sua relação com Beatriz floresceu a medida que eles compartilhavam essa jornada. No final do dia, enquanto observava as criancas rindo e brincando, José compreendeu que o amor é uma força poderosa que se multiplica quando é compartilhado. Ele percebeu que sua busca por propósito não era uma jornada solitária, mas uma experiência coletiva, onde cada risada e cada lágrima teciam uma tapecaria de vida e amor. E, finalmente, ele se sentiu completo, encontrando seu lugar entre as criancas e Beatriz, onde todos eram parte de uma mesma história. José sentou-se em sua mesa, a canheta excitando sobre o papel em branco. Ao seu redor, os desenhos coloridos das criancas enfeitavam as paredes do orfanato, mas sua mente estava distante. Ele se lembrava da noite em que conversou com Beatriz, das palavras dela ecoando em sua cabeça. Você precisa se lembrar de nós também. Aquelas palavras o perseguiam, fazendo questionar se estava realmente equilibrando suas duas vidas. Nos dias seguintes, José se viu lutando contra uma nova onda de dúvidas. Quando estava com as criancas, sua alegria era genuína, mas, ao voltar para casa, o peso se instalava em seu coração. Ele queria ser o homem que Beatriz merecia, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a paixão que sentia pelo orfanato. As noites se tornaram longas e solitárias, e ele frequentemente se pegava olhando para o teto, perdido em pensamentos. Certa noite, enquanto tentava se concentrar em livro, Beatriz entrou no quarto. Ela se sentou ao seu lado e, com olhar preocupado, perguntou: Você está bem, José? Ele suspirou, a frustração transparecendo em sua voz. Estou tentando, Beatriz, mas é difícil. Não consigo parar de pensar em como posso ser para você, para as crianças, para mim. Beatriz tocou sua mão. Ele sentiu o corpo como Você não precisa ser perfeito. Ninguém é. Mas precisamos conversar mais, entender como podemos lidar com isso juntos. O silêncio se instalou, e José percebeu que, mesmo com toda a pressão que sentia, ainda havia espaço para diálogo e compreensão entre eles. Essa conversa foi o primeiro passo para ele, uma pequena vitória em sua jornada interna. Nos dias que se seguirão, José decidiu que precisava de uma abordagem diferente. Ele começou a escrever cartas para as criancas, expressando seus pensamentos e sentimentos. A primeira carta foi simples, mas cheia de emoção. Ele falou sobre a importância de cada deles em sua vida. O ato de escrever se tornou o alivio, o espaço onde ele podia colocar suas inseguranças e esperanças. Ao ler as cartas em voz alta para as criancas, a conexão entre eles se fortaleceu. Ele viu os olhinhos brilhando de alegria e compreensão. Aquela era uma forma de mostrar que, apesar das suas lutas, ele estava presente para eles. Com o tempo, ele percebeu que as criancas não eram apenas beneficiárias de seu amor, elas eram também suas professoras. Cada risada, cada abraço, cada história compartilhada trazia uma nova perspectiva. José começou a entender que sua busca por propósito não era apenas sobre ajudar, mas sobre ser ajudado também. As criancas o ensinaram a viver o momento, a valorizar a simplicidade da vida. E assim, a dor que sentia por não saber equilibrar sua vida começou a se dissipar lentamente. Enquanto isso,
Beatriz também comecou a se envolver maíz como orfanato. Ela ajudou José a organizar evento de arrecadacao de fundos, e a presença dela ao lado dele fez com que ele se sentisse maíz forte. Ele viu como as criancas reagiam a ela, como a luz que emanava dela era contagiante. Quando Beatriz interagia com as criancas, José sentia seu coração se encher de alegria. Ele percebeu que o amor que tinha por elas não diminuía o amor que sentia por outros. Na verdade, eles podiam coexistir, mas importante, se complementavam. A amizade que José desenvolveu com Lucas, que estava se recuperando no hospital, se tornou símbolo de sua jornada. Durante as visitas ao menino, José percebeu que suas conversas se tornaram mais profundas. Lucas, mesmo em sua fragilidade, compartilhava seus medos com uma sinceridade que emocionava José. Dia, vou ser super-herói, sabia. O brilho nos olhos do menino fez com que José refletisse sobre o que significava ser herói. Para ele, ser herói não era apenas salvar o dia, era estar presente, ouvir e dar apoio. Dia, enquanto caminhava com Lucas pelo hospital, José se deparou com mural onde as criancas penduravam dezenos e mensagens de esperança. Ele parou, olhando as obras-primas que aquelas pequenas almas criaram. Ali, ele encontrou novo propósito. Decidiu que as criancas precisavam de espaço para se expressar, e isso poderia se tornar projeto de arte no orfanato. Ele conversou com Beatriz sobre isso, e ela imediatamente se animou. Juntos, começaram a planejar uma exposição de arte, onde cada crianca poderia mostrar seu talento. A medida que o evento se aproximava, a ansiedade de José aumentava. Ele queria que tudo fosse perfeito, mas lembrou-se das palavras de Beatriz. Não se preocupe com a perfeição, apenas faca o seu melhor. Durante os preparativos, José começou a compartilhar suas inseguranças com Beatriz. E se as criancas não gostarem? E se nada acontecer? Beatriz o olhou nos olhos. José, o que importa é o que você faz por elas. Este evento é para que elas se sintam valorizadas, não para agradar a todos. Essas palavras o acalmaram, ajudando a ver que o sucesso não era sobre reconhecimento, mas sobre o impacto que ele poderia causar na vida das criancas. O dia da exposição chegou, e a energia no orfanato era palpável. As criancas estavam empolgadas, e José viu em seus rostos brilho que ele nunca tinha visto antes. Quando as portas se abriram, e amigos e familiares começaram a chegar, uma sensação de realização tomou conta dele. Ele percebeu que não estava mais preso entre dois mundos. Ele havia conseguido unir seus sentimentos e sua vida em seu propósito. A medida que as criancas mostravam suas obras, José viu a transformação que havia ocorrido não só nelas, mas também nele mesmo. Ele aprendeu que poderia falar e recomeçar, que as dificuldades eram parte do processo de crescimento. As lições que aprendeu com as criancas se tornaram parte de sua vida, e sua relação com Beatriz floresceu à medida que eles compartilhavam essa jornada. No final do dia, enquanto observava as criancas rindo e brincando, José compreendeu que o amor é uma força poderosa que se multiplica quando é compartilhado. Ele percebeu que sua busca por propósito não era uma jornada solitária, mas uma experiência coletiva, onde cada risada e cada lágrima teciam uma tapecaria de vida e amor. E, finalmente, ele se sentiu completo, encontrando seu lugar entre as criancas e Beatriz, onde todos eram parte de uma mesma história. O dia da exposição começou como seu nublado, e José sentia seu coração acelerar a cada segundo que passava. Na manhã do evento, ele se levantou mais cedo do que o habitual, somente uma tempestade de expectativas e dúvidas. Ele se vestiu rapidamente, mas a camisa que escolheu parecia apertada demais, como se o vestisse não apenas em corpo, mas também em inseguranças. Olhando-se no espelho, ele viu o homem dividido entre o desejo de ser herói e o medo de não ser o suficiente. Quando chegou ao orfanato, a atmosfera estava repleta de energia. As criancas corriam de um lado para o outro, cheias de entusiasmo, mas José não conseguia se livrar da sensação de que tudo poderia dar errado. Ele se afastou pouco, observando o movimento frenético ao seu redor. O evento era uma oportunidade para as criancas, uma chance de mostrar seu talento, mas e se tudo desmoronasse? E se ninguém aparecesse? Ele se lembrou da última vez que havia organizado algo e como as coisas não sairão como esperado. O medo de falar o paralisou. Beatriz, percebendo a tensão em seu rosto, se aproximou e, como sorriso gentil, perguntou: José, o que há de errado? Ele hesitou, lutando para encontrar as palavras. E se as criancas não gostarem? E se ninguém vie? E se tudo isso for em vão? As palavras sairão como desabafo. Beatriz o olhou nos olhos, e por instante, José viu a determinação refletida no olhar dela.
José, isso é sobre eles. Não se preocupe como que os outros pensam. O que importa é que eles se sintam especiais hoje. Ele respirou fundo, tentando absorber suas palavras. Mas, mesmo assim, a ansiedade permanecia. A medida que os convidados começaram a chegar, José percebeu que sua presença parecia se tornar mais opressiva. Ele se dirigiu ao canto, afastándose da agitacao, e ouviu as risadas e os gritos de alegria das crianças. Ele queria se juntar a elas, mas o medo o aprisionava. Então, algo inesperado aconteceu. Lucas, com seu sorriso radiante, aproximou-se dele. José, você está triste. O menino, mesmo em sua fragilidade, tinha uma sensibilidade que tocava o coração de José. Não, Lucas, só estou nervoso. O menino olhou diretamente nos olhos de José e disse: Você é meu super-herói. Você sempre estará aqui, certo? Aquela simples frase fez o peito de José apertar. Ele se lembrou de que não era apenas ele que estava ali por eles, mas também eles que estavam ali por ele. Era uma troca de forca, vínculo que crescia a cada dia. Nesse momento, José se deu conta de que precisava enfrentar seus medos. Ele não poderia deixar que a ansiedade o dominasse. Como novo propósito, ele se direcionou ao salão, onde as crianças estavam mostrando suas obras. A alegria que irradiava de lá era contagiante. Ele viu cada desenho, cada pintura, como uma expressão de amor e esperança, e percebeu que a verdadeira beleza estava ali, na autenticidade daquelas crianças. Mas a tensão voltou a subir quando o grupo de pessoas começou a murmurar sobre os trabalhos expostos. José sentiu seu coração disparar. O que eles estão dizendo? Será que está o criticando? A dúvida o envolveu como uma sombra ameaçadora, e ele se lembrou de como se sentiu na última vez em que tentou algo grande. A lembrança do fracasso o fez recuar. Mas então, Lucas apareceu novamente, puxando sua mão. Vamos lá, José. Você não pode ficar aqui parado. A coragem do menino inspirou José. Ele se aproximou da multidão, seu olhar fixo nos desenhos. As crianças estavam ao seu lado, e seus corações pulsavam em unísono. Quando ele começou a falar, a hesitacao deu lugar a determinacao. Essas obras representam o que cada de voces en te vive. Elas são únicas e especiais. É isso que a arte deve ser, uma expressão genuína de quem somos. Sua voz ecoou pelo salão, e ele viu que as palavras estavam tocando as pessoas. A tensão começou a se dissipar, e ele se sentiu mais forte. Ele percebeu que sua missão não era apenas mostrar as obras, mas também defender tudo o que aquelas crianças representavam. Elas eram a voz da esperança, e ele precisava ser o canal para isso. Hoje, não estamos apenas celebrando a arte, mas também a forca que cada de voces possui. Não importa o que os outros digam, voces são incríveis. O público começou a aplaudir, e José sentiu o calor se espalhar por seu corpo. Ele viu os rostos das crianças iluminarem-se, e a alegria tomou conta do ambiente. Ele percebeu que a exposição não era apenas evento, era uma celebração da vida, da superacao e da conecao. Ele finalmente compreendeu que o sucesso não estava em agradar a todos, mas em fazer as crianças se sentirem vistas e ouvidas. Enquanto o evento se desenrolava, José também enfrentou o dilema que o perturbava, a escola entre a riqueza material e os relacionamentos pessoais. Ele havia recebido uma proposta de trabalho em uma grande empresa, uma oportunidade que prometia muito sucesso financeiro. Mas agora, diante daquela cena, ele sabia que o que realmente importava era as relações que construiu, a alegria das crianças e a presença de Beatriz ao seu lado. Quando o evento chegou ao fim, José sentiu uma onda de emoção. Ele viu as crianças rindo, compartilhando suas histórias e se apoiando mutuamente. Aquela era a verdadeira vitória. Ele havia superado seus medos, e a conexão que havia criado com elas era a maior riqueza que poderia ter. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos para casa, José se deu conta de que a vida é feita de momentos que nos transformam. Ele aprendeu que a verdadeira forca vem de dentro, e a vulnerabilidade é parte do crescimento. Ele olhou para Beatriz, que caminhava ao seu lado, e soube que juntos estavam construindo algo belo. O amor que compartilhavam, a amizade com as crianças, tudo isso compuna uma tapecaria rica e vibrante. José sorriu, finalmente em paz com sua escola. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, entre as crianças que amava e a mulher que o apoiava. E, assim, ele se permitiu sonar novamente, sabendo que, independentemente do que o futuro reservase, ele sempre teria a forca que vinha de sua jornada e das lições aprendidas. José caminhava ao lado de Beatriz, o coração ainda pulsando como a adrenalina do evento. Ele olhava para as crianças,
que agora se dispersaban en grupos, rindo e conversando animadamente sobre suas obras. A alegría que preenchea o ar era contagiante, e, ao observar aqueles rostos iluminados, José sentiu uma onda de gratidão invadir seu ser. Ele percebeu que, naquele dia, não apenas ajudara as criancas a se expressarem, mas também se redescobriu no processo. Enquanto camineiam, Beatriz comentou sobre a forca que havia sentido em José durante a apresentação. Você se destacou, sabia disso? Sua paixão pela arte e pelas criancas ficou evidente. Foi lindo ver você se abrir, disse ela, como sorriso caloroso. José sorriu de volta, mas seu olhar se fixou em grupo de criancas que ainda conversavam animadamente sobre suas obras. Ele se lembrou de como se sentirá antes, preso em suas insegurancas, e agora, sentia-se livre. E não sabia que tinha isso em mim, ele disse, refletindo em voz alta. Acho que estava tão focado no medo de falar que não percebi o que realmente importava. A coneca ou comelas, a arte que criamos juntos, isso é o que significa ser verdadeiro. A voz de José estava tingida de uma nova confiança, uma segurança que ele não sentirá antes. Beatriz assentiu, admirando a transformação dele. E você sabe que isso não é só sobre hoje, não é? Essa é uma nova etapa. Você pode usar essa experiência para seguir em frente e impactar ainda mais vidas. As palavras dela ecoaram dentro dele, e José comecou a perceber que sua jornada estava apenas comecando. Nos dias que se seguirão, José refletiu frequentemente sobre o evento. Ele se lembrou de cada risada, cada olhar de admiração nas criancas, e como, por breve momento, todas as suas inseguranças parecerão se dissipar. Ele comecou a visitar o orfanato com mais frequência, não apenas como mentor, mas como amigo. Ele se sentia mais próximo das criancas, ouvindo suas histórias e incentivando suas criacoes artísticas. A fragilidade que antes o intimidava agora o inspirava. Enquanto isso, Beatriz também comecou a se envolver mais. Juntos, eles organizaram oficinas de arte nos fins de semana, criando espaço onde as criancas podiam explorar sua criatividade. José percebeu que a verdadeira recompensa estava em ver a alegria nos olhos delas quando criavam algo novo. Ele comecou a entender que o sucesso não se mediria mais em termos financeiros, mas nas conexões que formava nas vidas que tocava. A proposta de trabalho que havia recebido na grande empresa comecou a parecer distante. Ele se lembrou das conversas que tivera com Beatriz sobre o que realmente significava sucesso. Você está pensando em aceitar a proposta? Ela perguntou dia, enquanto organizávamos materiais para a próxima oficina. José balancou a cabeça. Não. Eu percebo agora que o que eu realmente quero é fazer a diferença na vida dessas criancas. Não quero deixar isso para trás. A decisão de não aceitar o emprego foi marco importante para ele, sinal de que as prioridades haviam mudado. Como tempo, José se tornou pilar no orfanato. Ele comecou a planejar exposicos regulares, onde não apenas as criancas apresentavam suas obras, mas também contavam suas histórias. Ele ouviu as experiências delas, cada uma única e cheia de desafios, e isso alimentou sua própria resiliência. Ele percebeu que todos tinham suas batalhas, mas o que importava era como enfrentavam essas dificuldades juntos. Dia, durante uma das oficinas, Lucas se aproximou de José como desenhou em Maus. Olá, José. Fiz isso pensando em você. O desenho era uma representação colorida de super-herói, e José não pode deixar de sorrir. Você também é super-herói, Lucas. Você e todas as criancas aqui são incríveis. As palavras de José tocaram o coração do menino, e ele sentiu que aquela troca de carinho e admiração fortalecia o vínculo que havia criado. A relação entre José e Beatriz também evoluiu. O apoio mutuo e o trabalho conjunto no orfanato se aproximaram a mais. Eles compartilhavam mensagens, desafios e, acima de tudo, uma visão comum de como queriam viver suas vidas. José percebeu que a vulnerabilidade que antes o amedrontava agora era uma fonte de força. Ele se permitiu ser aberto sobre seus medos e inseguranças, e isso apenas os uniu. A vida de José se transformou, e a conexão com as criancas, Beatriz e o orfanato se tornou o centro de sua existência. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em passes materiais, mas na capacidade de amar, de compartilhar e de fazer a diferença. Cada dia se tornava uma nova oportunidade para crescer e para inspirar. Enquanto caminhava pelo orfanato, observando as criancas se divertindo e criando, José se lembrou de sua jornada. Ele havia enfrentado seus medos, aprendido a se abrir e, acima de tudo, descoberto que a vida é feita de momentos de conexão e amor. Como sorriso no rosto, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar. E, com isso, ele se permitiu sonar novamente,
nao apenas por sí mesmo, mas por todas aquelas vidas que agora facían parte de sua historia. José olaba pela janela do orfanato, observando as criancas brincando no patio ensolarado. Era difícil acreditar que apenas alguns meses se pasaran desde o día en que ele decidiu mudar o rumo de sua vida. A transformação que ocorrerá nao foi apenas interna, mas também externa, afetando nao só ele, mas todos ao seu redor. Agora, ao refletir sobre sua jornada, ele percebeu o quanto havia superado suas limitacoes e como estava mais forte. Ele se lembrou das noites em que se sentia ansioso antes das oficinas, preocupado se conseguiria se conectar com as criancas. Aqueles medos foram se dissipando a medida que ele se entregava ao processo de ensino e aprendizaje. Cada risada, cada sorriso e cada historia compartilhada com as criancas servirán como lembretes constantes de que o verdadeiro valor estaba nas conexões que formaba. José había aprendido a abracar suas falas, percebendo que elas nao o definiam, mas me enriqueciam sua jornada. En vez de se sentir derrotado por erros do pasado, ele agora os via como oportunidades de crecimento. A nova direcao que tracou en sua vida estaba muito longe da ideia do suceso material que uma vez o atraíra. As exposições de arte que organizaba tornaram-se espaco não apenas para exhibir as obras das criancas, mas para promover suas voces e histórias. Ele viu, em cada obra, a expressão da luta e da esperança que habitava em cada coracao. E, assim, José entendia que seu verdadeiro sucesso não residia em emprego de prestigio ou em salario alto, mas na capacidade de inspirar e fazer a diferença na vida das criancas. Essa nova perspectiva trouxe uma sensação de satisfação que ele nunca tinha experimentado antes. Com a presença constante de Beatriz, a amizade que se formou entre eles se aprofundou. Juntos, eles não apenas compartilharam responsabilidades, mas também sonos. José agora via Beatriz não apenas como uma parceira de trabalho, mas como alguém que o ajudou a enxergar a beleza na vulnerabilidade, a forca na colaboração. A través dela, ele aprendeu que se abrir para o outro é ato de coragem, e essa amizade se tornou pilar em sua vida, mostrando a ele a importância de ter pessoas ao seu lado. A sabedoria que José adquiriu ao longo de sua jornada era palpável. Ele passava a enxergar o mundo como outros solos, mais empáticos e compreensivos. Cada crianca que entrava pelo portal do orfanato trazia consigo uma história única e, ao ouvilás, ele se tornava mais consciente das lutas que outras pessoas enfrentavam diariamente. Isso o fez querer lutar não apenas pelas criancas que conhecia, mas por todos aqueles que, de alguma forma, se sentiam invisíveis ou sem voz. As lições de vida que aprendeu se tornaram parte de sua essência. Ele aprendeu a importância da paciência, do amor incondicional e da expressão artística como forma de comunicação. Agora, ele se esforçava para viver de acordo com esses princípios em todas as áreas de sua vida. As interacoes com as criancas o ensinaram a valorizar os pequenos momentos, a encontrar alegria nas pequenas vitórias e a acreditar que todos temos potencial incrível dentro de si. No entanto, não era apenas a vida das criancas que mudava. José percebeu que o impacto de sua jornada se estendia a todos ao seu redor. Os voluntários que vieran para ajudar no orfanato eram inspirados por sua dedicação e entusiasmo. Eles se tornaram uma comunidade unida, trabalhando juntos para criar ambiente acolhedor e estimulante. O orfanato se transformou em espaco de amor e criatividade, onde todos eram incentivados a se expressar. Enquanto José olhava para as criancas agora mais confiantes, ele sentia uma paz interior. Ele estava em harmonia com suas emocoes e como o mundo ao seu redor. Cada risada que ecoava no patio, cada obra de arte que alegrava as paredes, era lembrete de que a vida é feita de conexões e experiências significativas. Ele havia encontrado seu propósito, e isso trouxe uma felicidade que ele nunca pensou ser possível. A amizade que havia cultivado com as criancas, Beatriz e os voluntários se tornou uma parte fundamental de sua vida. José não apenas transformou a vida das criancas, mas também a sua própria. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, nas histórias que compartilhamos e na capacidade de amar e ser amado. Agora, ao olhar pela janela do orfanato, José não via apenas o grupo de criancas brincando. Ele via o futuro brilhante, cheio de possibilidades. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas estava animado para continuar aprendendo e crescendo, sempre guiado pelo amor e pela conexão que havia encontrado. Ele havia se tornado o verdadeiro super-herói, não por ter poderes extraordinários, mas por acreditar na forca que todos têm dentro de si. E, com isso, ele se permitiu sonar mais uma vez, não apenas por si mesmo, mas por todas as vidas que agora faziam parte de sua história. José sentou-se em dos bancos do patio, observando o sol brilhar nos rostos alegres das criancas. Cada risada, cada grito de felicidade, era uma melodia que ecoava em seu coração.
Ele pensaba sobre tudo o que había vivido, sobre como sua vida había mudado desde que decidiu abracar sua verdadeira bocacao. As memorias de suas insegurancas e medos iniciais pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Agora, ele estava cercado por amor genuíno e propósito claro. O orfanato não era mais apenas abrigo, tornara-se lar vibrante, onde as criancas floreciam e expressavam suas emocoes por meio da arte. José refletia sobre as primeiras oficinas, quando se sentia perdido e sem saber se conseguiria conectar-se com aqueles pequenos coracoes. Mas agora, ao ver as obras-primas que aquelas criancas criavam, ele percebeu que a arte era uma linguagem universal, capaz de romper barreiras e unir almas. José, hola, eu fiz isso para você. Uma das meninas, Clara, correu até ele, segurando o de seno colorido. Era uma representacao do orfanato, com todos os seus amigos brincando sob o seu radiante. José sorriu, emocionado. É lindo, Clara. Você capturou a alegria que sentimos aqui. Você é uma artista incrível. Ele admirou o traco firme da crianca e percebeu como cada obra tinha pedaço da vida dela. Isso o levou a pensar em como cada crianca tinha uma história a contar, e ele se sentia privilegiado por fazer parte disso. Ao seu lado, Beatriz se aproximou e se sentou. O que você está pensando? Perguntou ela, com sorriso. Sobre como tudo mudou. Eu nunca imaginei que poderia encontrar tanta felicidade aqui. O que é o sucesso? Afinal, para mim, não é mais sobre dinheiro ou status. É sobre ver essas criancas crescer e se expressarem. É sobre a amizade que construímos, a confiança que elas depositam em mim. Beatriz assentiu, seus olhos brilhando. Você se tornou uma inspiração, José. Não só para elas, mas para todos nós. A forma como você abracou suas falas e usou isso para crescer é admirável. Você nos mostrou que todos podemos encontrar o caminho de volta para nós mesmos. José sorriu, mas dentro dele, uma nova onda de gratidão surgia. Ele pensou em como a amizade de Beatriz se tornara o pilar em sua vida, o apoio constante que o ajudou a se abrir para os outros. E não teria conseguido sem você. Você me ajudou a ver a beleza na vulnerabilidade e a forca que vem da solidariedade. Naquele momento, ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre a superacao de suas próprias dificuldades, mas sobre a forca que os outros trouxeram na caminhada. As criancas, Beatriz e até mesmo os voluntários se tornaram parte de sua história, cada contribuindo de maneira única para seu crescimento. As lições que havia aprendido se entrelacavam com suas novas experiências. A paciência, o amor incondicional e a capacidade de ouvir tornaram-se suas ferramentas mais valiosas. Ele se lembrava de todos os momentos desafiadores e como cada deles o moldou. Ele havia aprendido que a vida é feita de altos e baixos, e que cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Ao olhar para as criancas novamente, José sentiu uma onda de esperança. Havia futuro brilhante diante deles, e ele estava determinado a ser parte dele. Ele queria que cada uma delas soubesse que eram capazes de tudo, que suas vozes importavam e que suas histórias eram valiosas. José não apenas transformou a vida das criancas, mas também a sua própria, e isso era algo que o preenche de alegria. Naquele dia ensolarado, no pátio do orfanato, José decidiu que sua missão estava apenas começando. Ele queria alcançar mais criancas, mais coracones. Vamos organizar uma exposição amanhã, Beatriz. Uma que envolva a comunidade inteira e mostre a todos o que estamos construindo aqui. Beatriz sorriu, os olhos cheios de entusiasmo. Isso seria incrível, José. Podemos convidar famílias, amigos e até artistas locais para se juntarem a nós. E assim, o plano começou a tomar forma, não só como o evento, mas como o movimento. José sabia que ao compartilhar suas experiências e as das criancas, poderia inspirar outros a se unirem na luta por mundo mais acolhedor. A história de José era o lembrete de que a vida é uma jornada de transformação e conecao. Ele havia encontrado sua voz e seu propósito, e isso trouxe uma felicidade que ele não sabia que existia. A amizade, a arte e o amor eram os pilares que sustentavam sua nova realidade, e ele estava animado para cada novo capítulo pela frente. Ao olhar novamente pela janela, ele viu não apenas criancas brincando, mas uma comunidade unida, cheia de potencial. Ele sorriu, sentindo-se em paz, e sabia que a verdadeira riqueza estava nas relações que construíra e nas histórias que ainda estavam por vir. E você, o que está esperando para fazer a diferença? Ele pensou, lembrando que todos temos uma história a contar. O que vivemos pode ser transformador, mas é o que fazemos com isso que realmente importa. Que tal compartilhar sua própria jornada? Júntese a nós,
Curta e inscrébase para máis historias inspiradoras. A vida é feita de conexões, e cada paso conta. Vamos juntos, agora.